Boa noite. O evento Fim da Infância começa agora com você. Que alegria te receber. Dentre tantas coisas que você poderia estar fazendo agora, você escolheu parar para estudar e assim ser um pai, uma mãe ainda melhor para o seu filho e sua filha. E isso diz muito já da sua responsabilidade de educador, de educadora dessa criança. O Catecismo da Educação vai dizer que a mãe é a primeira educadora da criança. E essa educação começa no lar, começa dentro de casa. O pai se torna, então, esse segundo educador, mas é da mãe. A essência é a base de educar. E muitas vezes a gente escuta essa palavra, né, educação, mas não sabemos o que é educação. Qual é a origem da palavra? Educar é o ato de guiar. Então, toda vez que você guia o seu filho, você direciona, você corrige, você está educando. E nesse evento, o lema é como ter filhos fortes em um mundo frágil, porque é isso que tem acontecido hoje. Nós estamos com um mundo extremamente frágil, pessoas fracas, mulheres fracas, homens fracos, e nós precisamos forjar, formar nossos filhos para serem homens fortes e mulheres fortes. Então, vamos começar? E aqui, eu não tô, onde que eu tô? Eu não tô me vendo aqui, ó. Aqui, pronto. Enquanto o mundo consome entretenimento barato, vai passando ali, né, no Instagram, vídeo por vídeo, slide por slide, você tomou as rédeas da mão, as rédeas da sua casa nas mãos. A omissão, ela custa caro. Quem não para estudar sobre o que está acontecendo com a geração dos nossos filhos, com a nossa geração, vai pagar um preço alto. Mas a intenção, quando você tem um propósito, uma intenção de fato formar um filho, uma filha, com o dom da fortaleza, essa força que vem de Deus, a intenção é capaz de salvar o seu filho de um sistema. Porque o que nós vamos descobrir hoje? Quando nascemos, temos todo o tempo pela frente, tá vendo? E a infância é a base, é o essencial para a construção de toda uma vida, de toda uma jornada. Só que a infância é a fase que mais passa rápido. E por isso existe um grande problema. Existe um sistema mundial e patrocinado que tem um plano estratégico para deixar os nossos filhos menos inteligentes e menos felizes, para destruir a infância, roubar a infância dos nossos filhos. E é isso que nós vamos descobrir hoje. Porém, não vai ter só um problema a ser descoberto por nós, estudado, mas um caminho seguro, uma solução segura para proteger os nossos filhos desse sistema. E é isso que eu quero compartilhar hoje com você, a partir de muitos estudos. Agora, se você não me conhece, eu sou Fernanda Zaparoli, essa é minha família, eu sou casada com Guilherme Zaparoli. Nesse ano nós completamos 10 anos de casado. Nosso primeiro filho, Giuseppe, que tem 7 anos de idade, o Luca, que tem 4 anos de idade, e o Mateu, que tem 1 ano de idade. Sou professora de inglês, autora, educadora e comunicadora, né? Eu sou uma mãe que, quando namorava o meu marido há 13 anos, comecei a estudar sobre educação
E quanto mais nós estudávamos juntos, eu tinha a sensação de que uma bomba explodia na minha cabeça. Porque eu percebia que eu havia sido dinamitada. Você foi dinamitado pelo sistema. Ele conseguiu com a gente muito daquilo que é estrategicamente planejado. E isso mudou muito as metas da minha vida, planos, sonhos, porque eu decidi, escolhi fazer diferente com os meus filhos dentro de casa, fazer diferente com a minha família. O que eu vou compartilhar com você são 13 anos de estudos aprofundados sobre educação. A educação bilíngue em inglês na infância, sim, mas a educação também como um todo. Porque o homem, ele tem uma necessidade de ser educado de forma integral, não só intelectual. Quando eu falo de educação, não estou falando só de inteligência intelectual, mas existe uma educação moral, existe uma educação espiritual, existe uma educação integral que não acontece. E por isso que eu te disse que eu entendi que eu havia sido dinamitada. A infância está sendo encurtada, como eu coloquei aqui para você no começo. O que nós vemos hoje não é coisa de criança. É um projeto silencioso de nivelamento por baixo. Menos atenção, menos inteligência e mais fragilidade emocional. Agora, a resposta não é brigar de frente com o sistema. Até porque não teríamos uma força humana é, necessária para enfrentar e destruir. Com a graça de Deus, nós vamos entendendo que a maneira de Deus trabalhar e formar homens fortes e mulheres fortes na inteligência, na moral, na fé, na espiritualidade é diferente. A solução é construir uma fortaleza dentro da sua própria casa. E agora é o interessante: o resgate começa pela linguagem. Como assim, Fernanda? Pela linguagem? Porque é através da linguagem que conseguimos lembrar, narrar, interpretar e dar sentido às experiências que nós vivemos. E a conspiração do enfraquecimento da linguagem é o que tem adoecido as nossas crianças. Porque a saúde mental das crianças e adolescentes está indo por água abaixo. Você já percebeu que o número de crianças laudadas tem aumentado drasticamente diariamente? Que já não assusta a gente ouvir que a criança, a Maria, o Antônio, o Pedro, está com X doença mental, Y doença mental, ou que está com ansiedade, está com depressão, está desenvolvendo síndrome do pânico. Cada vez mais tem se tornado comum. Mas não é uma coincidência, é uma consequência previsível, programada. E eu digo mais, demoníaca. A saúde mental está desabando. Não é impressão sua, não. Os dados comprovam.
Relatórios recentes do CDC, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, mostram que 40% dos adolescentes relatam sentimentos persistentes de tristeza e desesperança. A tristeza leva à depressão e a desesperança leva ao desespero que leva ao suicídio. Por que cada vez mais crianças e adolescentes têm cometido suicídios? A juventude nunca esteve tão doente como na nossa geração. E o fenômeno recente que nós temos é o TDAH. TDAH. Nós vemos uma explosão de laudos e crianças medicalizadas, mas a ciência alerta para um falso diagnóstico. Será que você não é uma das mães que foi chamada pela diretora, o diretor, o coordenador, coordenadora para dizer que era importante levar seu filho ao neuropediatra porque há uma suspeita de TDAH? Mas qual o comportamento dele? Ele não consegue ficar quieto, ele não sabe focar, ele não se comporta, ele está sempre agitado, ele está atrapalhando os coleguinhas. E você, na maior boa intenção de mãe, vai atrás de laudos. E aqui eu não questiono, e eu sei que existe o TDAH, mas o que eu estou dizendo é que estudos pediátricos mostram que o excesso de telas imita e agrava os sintomas de TDAH. Então, existem sim muitas crianças que estão laudadas, tomando medicamento pesado, sendo dopadas, mas o problema não é a doença em si, essa limitação em si, não. Muitas vezes é a questão do excesso da tela, o excesso de desenhos superestimulados, o excesso de informações. A Organização Mundial da Saúde alertou que 1 em cada 7 crianças enfrenta um transtorno mental relacionado à tecnologia. Teve recente um caso de uma criança de 8 anos que ela precisou ser internada num centro psiquiátrico. A mãe a encontrou se mutilando, automutilando no banheiro, se cortando, numa crise de irritabilidade. E ela foi levar para o hospital e depois qual foi o diagnóstico? Burnout digital. Excesso de telas, excesso de celular. O cérebro não está quebrado, ele está viciado e superestimulado por imagens rápidas. O tempo excessivo em frente às telas está associado a sintomas de TDAH e alterações no desenvolvimento cerebral. O que acontece com isso, Fernanda? Uma pesquisa feita nos Estados Unidos chocou, inclusive, o cientista que estuda há anos, porque ele é um pai. E ele explica de 0 a 7 anos a importância de uma massa branca cerebral. E quando a criança passa diariamente mais de 2 horas em frente à tela, essa massa branca que é como um fio, sabe? Como se fosse um plástico em volta de um fio elétrico. E esse plástico, que é como que se protegesse, como ele realmente é mais frágil, vai sendo exterminado. E essa massa branca que vai sendo exterminada do cérebro causa uma série de malefícios, de consequências neurocerebrais, assim como afeta a inteligência, o humor, comportamento da criança. E é uma massa que não dá para você resgatar depois. Ela não se regenera.
O problema agora, eu quero te dizer, não é a tela. Não é você pegar agora todas as telas da sua casa e jogar no lixo, botar fogo. Não. Se não fosse a tela, eu não estaria falando com você agora. O problema é a velocidade. Muitos acreditam que o mal está na luz do tablet. A ciência discorda. O perigo real é a superestimulação, cortes rápidos, estímulos a cada segundo. Sabe aqueles desenhos que você observa, talvez você nem observou, mas eles têm muitos cortes na edição. E o que que acontece com a criança? Ela começa a internalizar que é assim que a vida real deveria ser. Rápida, ágil, estimulada, estimulada, estimulada. E o que que acontece quando ela está inserida na realidade? Quando ela está sem esses cortes rápidos, sem essa superestimulação, ela não sabe lidar com a realidade. A dopamina, a dopamina ali, daquela estimulação. E ela começa a ficar viciada nessa dopamina. A tela é apenas o veículo. A velocidade do conteúdo é o que atrofia a atenção infantil. Fernanda, então seus filhos não assistem desenhos? Meus filhos assistem. Uma escolha que eu e meu marido fizemos até 3 anos é zero telas. E depois dos 3 a gente começa a permitir, mas é selecionado. O mais velho tem ali quais são os vídeos que ele pode assistir que tem um cunho educativo. E eu quero até compartilhar, porque como é bom a gente compartilha. O Manual do Mundo é um canal onde ali o host Iberê, um cara muito inteligente, ele vai falar de tudo, desde história, geografia, física, é excelente. Um outro canal que é de aviação, né, que meu marido gosta muito, meu filho. Então, fala sobre aviações, histórias do avião, estilo, modelos do avião. E não são canais que têm essa superestimulação, esses cortes rápidos. É como se fosse essa aula aqui que você está tendo. Quando eles podem assistir no sábado e no domingo por 2 horas, eles também podem assistir desenhos escolhidos por nós. São os desenhos da década de 80, como assinantes da Brasil Paralelo, da Lumini TV, ali o catálogo infantil todo é liberado. E tem os desenhos da nossa época, Caiu, Moranguinho, é, Zubumafu, que não tem esses estímulos rápidos. O que tem de muito estímulo rápido, como Patrulha Canina, Sonic, se eles estão num ambiente em que estamos no restaurante, está passando, está cortando o cabelo, o colega está assistindo, tudo bem. Porque ele é 5 minutos, 10 minutos que ele está vendo. Mas a nossa casa, não. Por causa disso que eu estou te dizendo. Então o problema não é em si a tela, ela é apenas o veículo. É a velocidade do conteúdo, é o que atrofia a atenção infantil. Quantos filmes de história de santos até preto e branco, Marcelino Poenvinho, por exemplo, São Felipe Neri, não é preto e branco, mas é muito antigo, que, meu Deus, é transformador. O efeito mundo chato, como eu comecei a explicar. Quando as mídias são aceleradas, por exemplo, os shorts do YouTube, sabe? Aqueles vídeos curtos, você vai passando, 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 o cérebro deseja essas recompensas instantâneas, essa dopamina. Quando a criança desliga a tela, o mundo real parece insuportavelmente lento. Eu vou te dar uma alerta. Se você pegar o seu filho, independente da idade, assistindo a um vídeo
na velocidade 2, mande-o parar imediatamente. Porque a tendência é cada vez mais que quando ele for conversar com uma pessoa, e nenhum ser humano fala, ou não deveria falar numa velocidade duas vezes, né? Dois, ele não vai ter paciência, ele não vai suportar dialogar, ouvir, ouvir o outro, silenciar. Porque o cérebro dele, como está sendo formado, é a parte mais importante, está sendo já treinada, entende? Guiada, manipulada para isso. Ela perde a capacidade de focar em tarefas que exigem esforço contínuo, como ouvir uma história, montar um quebra-cabeça. E é isso que acontece com as crianças hiperativas. Ah, ele tem TDAH, ele tem crise do pânico, é hiperativo. Muitas vezes, quando você faz o processo de detox de telas, dessa velocidade, do tempo, do excesso, você vai perceber que o seu filho vai desacelerar também. Se antes ele não tinha paciência para montar um quebra-cabeça, você senta com ele no tapete da sua casa ou na mesa, começa a montar. Quando ele pega gosto, ele vai te pedir quebra-cabeça para montar. E eu não estou falando quebra-cabeça virtual, estou falando quebra-cabeça com peças reais. Aquela criança irritada, que você diz desobediente, não te obedece, vai começar a ficar mais calma, vai começar a obedecer os comandos, vai começar a te ouvir. Porque o problema não está nela ainda em si, mas é o que está adentrando através dos olhos, dos ouvidos, dos sentidos dela. A criança superestimulada não sabe mais lidar com o silêncio e fica mais propensa à birra ou até à ansiedade. É isso que está acontecendo. O que é a ansiedade, Fernanda? A ansiedade é o temor do futuro. E ela não é ruim, ela existe com uma intenção. Muitas vezes, quando você está numa situação ali que você começa a ficar ansioso, é porque você está temendo o futuro daquela situação. E isso te dá uma certa cautela para você pensar melhor como você deve agir. Agora, a criança ansiosa, ela é ansiosa para praticamente tudo. É a criança que, quando vai fazer uma prova, não consegue fazer, não tira uma nota boa, não porque ela não é inteligente, não aprendeu a matéria, mas porque ela não consegue controlar essa ansiedade que a deixa paralisada, tremendo, suando. O corpo dela vai emitindo os efeitos disso que eu estou te dizendo. É a criança que rói os dedos, as unhas. É a criança que come muito rápido. É a criança que tem medo de tudo. É uma criança fraca. E que precisa que o pai e a mãe a ensine a lidar com a realidade, com a vida real, a ensine a lidar com as adversidades. Quão importante é a previsibilidade na educação? De suma importância. A criança que sabe o que vai acontecer, a rotina, ela é uma criança mais segura, mais tranquila. Contudo, a vida não é sempre previsível. Existem os imprevistos. Existem as adversidades. E se a criança não vê você, pai e mãe, lidando bem com essas adversidades, ela também não saberá lidar. E pior, ela vai aumentar o nível de ansiedade dela.
Porque quando sai do controle, ela não sabe entrar aqui dentro do cérebro, linguagem, ter um diálogo com ela para encontrar uma solução. Que isso se chama inteligência. Que é a pessoa que é capaz, diante de uma adversidade, entrar no cérebro, no pensamento, dialogar consigo mesma, encontrar uma solução e agir. Não é ficar coagida, parada, em estado de choque. Porque quando uma guerra estoura, aquele que ficar parado em estado de choque vai ser o primeiro a ser derrotado. Quando uma guerra estoura, aquele que souber usar o seu pensamento, a sua inteligência a seu favor, terá mais chance de sobreviver. E numa guerra, muitas vezes, você, pai, mãe, eu, mãe, não vou conseguir proteger meu filho, mas eu preciso prepará-lo para ele se proteger numa guerra. E essa guerra já começou silenciosamente. A linguagem não serve apenas para falar. É isso que eu quero hoje abrir para você, que foi uma descoberta que eu fiz há anos e faço cada vez que eu estudo sobre educação. Porque quando eu falava assim a linguagem, eu imaginava isso, o ato de falar, o ato de saber um outro idioma, é muito mais profundo. Nós cometemos um erro grave, achamos que a linguagem é só comunicação. A verdade é que nós pensamos usando palavras. Se você não tem a palavra exata para um problema, você não consegue resolvê-lo na sua cabeça. A linguagem é o sistema operacional da inteligência. A linguagem é um tesouro cada vez mais escondido no nosso mundo. E eu vou te explicar o porquê. Os limites do mundo do seu filho. Existe uma regra de ouro na inteligência humana. Os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Ludwig Wittgenstein, filósofo austríaco do século XX, vai dizer. Quem não tem aqui, ó, lembrança, porque a linguagem é através dela que conseguimos lembrar. Quem não tem lembrança, quem não tem pensamentos, quem não tem narrativas, quem não tem capacidade de interpretar um texto, um livro, não consegue dar sentido às experiências da sua vida, não consegue sair de si e se fecha num mundo muito pequeno que é o eu, um mundo egoísta. Porque o meu mundo é um mundo de linguagem. Não é verdade? Você já reparou uma roda de conversas de adolescentes? Quão triste que é. Cada um no seu celular. E quando falam, se falam entre si, só gírias. E alguns nem falam porque não tem repertório para expressar as suas ideias. Já parou para pensar nisso? Existem crianças e jovens que não têm repertório para expressar suas ideias. Só que isso começa na infância. Isso não começa na adolescência. Se uma criança só conhece 100 palavras, um exemplo extremo, tá, gente? O cérebro dela só consegue entender um mundo do tamanho de 100 palavras. Um vocabulário pequeno cria uma mente pequena e frágil. Preste atenção nessa imagem. A ilusão do conhecimento. Os nossos filhos têm o Google no bolso. A IA, inteligência artificial.
Mas isso não os torna mais inteligentes. Eles têm acesso a todas as respostas que estão ali do mundo. E eu, inclusive, eu estava estudando foi até um vídeo que eu vi de um norte-americano, ele comprovando como muito das respostas que estão no Google não são respostas corretas. E ele vai explicando a base de como o Google vai tendo aquele tanto de respostas. E você acredita que é aquilo porque está no Google, mas não é. Por isso a importância de se buscar em fontes seguras, no sentido muitas vezes de literatura, de livros, para além da internet. Eles têm acesso, as crianças, a todas as respostas, mas estão perdendo a capacidade de fazer as perguntas corretas. É ou não é desgastante responder todas as perguntas do seu filho? Hoje mesmo meu filho começou, o de 4 anos. O de 7 continua, mas passou por essa. Mãe, por que que os pássaros voam? Por que que aquele quadro está torto? Por que que o céu é azul? Por que que de noite é a luz, sol é de dia? É a curiosidade. E nós precisamos aproveitar essa curiosidade e educá-los nela, porque ela é o caminho do conhecimento. Ela vai levar à inteligência verdadeira, autêntica. Ele, pela curiosidade, buscando conhecimento, vai encontrar aquele que é o Criador, o sumo Criador de toda a inteligência e sabedoria, que é o próprio Deus. Ele começa aqui embaixo, nessas perguntas, e você, quando direciona, guia como educadora, você o guia como que construindo um prédio, por isso a infância é a base, até chegar na religiosidade, até chegar na experiência de fé, até entender que Deus é o Criador de todas as coisas. Agora, para a criança fazer isso, ela tem que fazer perguntas. Então, muitas vezes eu sei que é chato. Eu respondi já algumas boas vezes. O pássaro voa porque Deus criou essa criatura para voar. Essa foi a resposta que eu tive para ele. Ele tem as asas para voar. Eu queria voar também. O ser humano não é capaz de voar. Na sua imaginação, na sua criatividade, você pode brincar de voar. Mas na realidade, o ser humano não é capaz de voar como um pássaro. Você começa a dar respostas também com profundidade. Ah, quando eles fazem assim, porque eles vão pensar. A tendência é isso. Cada vez mais com a inteligência artificial, não vai ter essa linguagem, essa comunicação, onde a criança vai até o pai, a mãe, o professor para tirar a sua dúvida. Ela vai descobrindo ali na IA, digita ou fala, grava, né? E ela responde o que ela quiser. Só que quem diz que aquela resposta é 100% correta? Quem disse que a sensação de estar tendo mais inteligência e conhecimento não é justamente para esconder como que uma fachada o verdadeiro tesouro? Ter a biblioteca inteira na mão não adianta se você não sabe ler nas entrelinhas e fazer correlações. Eu quero falar sobre isso aqui. Não adianta nós termos colecionadores de livros. Não adianta, e eu sei que eu não quero aqui entrar em polêmica, mas estava assim muito em alta você mostrar, né, os influenciadores mostrarem os inúmeros livros que os seus filhos estão lendo. Isso tem uma reta intenção muito boa de quer mostrar que é importante a criança ler, que é importante aquela criança ter acesso à literatura.
e literatura boa. Contudo, eu e você não podemos criar colecionadores de livros que não sabem nem interpretar o que está lendo. Porque senão vira um substituto da tela. Eu ouvi isso no sábado de manhã que eu estava estudando sobre ansiedade, a partir de uma visão pedagógica, e eu achei isso interessantíssimo. Você não dá a tela, mas você dá muitas vezes o livro, não para a criança aprender alguma coisa, mas para fazer aquela criança ficar quieta e parar de te inoportunar. Só que não adianta nada ela estar ali lendo, 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 lendo para dizer terminei de ler, li esse livro várias vezes, mas se você perguntar para ela o que o livro diz, ela não sabe responder. Se você perguntar algum trecho do livro, ela não sabe interpretar aquele texto. Aí se torna uma outra questão, uma vaidade. O intelectual, né? Ó, já li 3.000 livros. E aí você entra numa outra casa que é a soberba, o orgulho. Então, a questão aqui é você entender a importância sim da leitura, mas a linguagem na questão da memória. E agora eu quero falar sobre isso. Há mais de 2.000 anos, o filósofo Sócrates alertou que se parássemos de memorizar as coisas, criaríamos uma geração com aparência de sabedoria, parece que sabe tudo, mas vazia por dentro. E é exatamente o que está acontecendo. A geração atual terceiriza a memória para a internet. Eles não guardam mais nada. E quem não guarda não constrói repertório e cria menos sinapse, conexões no cérebro. Agora que eu quero falar com você, mãe, bem sério. Quem não faz memória desconhece a própria história. O que que você vai ler, por exemplo, nas histórias da Bíblia? Eles te contam, quando vai contar, por exemplo, a história, né, de Jesus, de onde José veio. Ele vai lá na origem, lá atrás. Filho de, filho de, filho de, filho de, é uma linhagem. A história, o poder da história. Quem não faz memória, quem não lembra como que meu pai e minha mãe se conheceram, como que meu pai e minha mãe se casaram, como que foi a minha gestação, como que foi a minha primeira infância, como que eu fui educada quando criança, fui educada com o Mario Bros, com o Super Nintendo, eu fui criada brincando de queimada, de pique bandeirinha na rua. Como foi a minha infância? Foi assistindo desenhos, Barney, assistindo Castelo rá ou foi ali lendo, rindo, me divertindo com a minha família? Quem não faz memória desconhece a própria história. Quem desconhece a própria história não a transmite para as próximas gerações. O cristianismo só existe porque tem uma história de mais de 2.000 anos que foi sendo passada de geração em geração, sem tablet, sem lápis, mas era a linguagem que narrava, que lembrava, que interpretava, que dava sentido à experiência. Um povo sem memória é um povo sem esperança. O que está acontecendo hoje com as crianças? Estão ficando sem memória e sem esperança. Porque a ansiedade, TDAH, hiperatividade vai causando desespero, ausência de esperança. E um povo sem história é um povo perdido. São João da Cruz vai dizer: a memória é aperfeiçoada pela esperança.
O conhecimento, a história, a memória é a única coisa que ninguém pode te roubar. Ninguém pode roubar do seu filho a memória, a história, o conhecimento. Ninguém pode abrir a cabeça dele e arrancar. E o que está acontecendo hoje? Os pais não contam a história para o filho. Os pais não usam a linguagem para narrar as suas próprias histórias. Teve um comercial que eu assisti na França que me marcou muito. Era de uma propaganda de uma loja muito famosa na Europa, nos Estados Unidos. Em alguns países chama IKEA, em outros países chama IKEA. Na França é IKEA. E começa essa propaganda assim, eles usando os móveis da loja, e era uma família. Jovens, os avós, os pais, os filhos, os adolescentes, crianças. E eles ali numa refeição normal. Então, os jovens com fone de ouvido, com celular, conversando e tal. E aí começam a mostrar as celebridades, os YouTubers, os cantores, né, da geração. E aí pergunta: quem é esse? E aí os idosos não sabem, os pais ficam perdidos e os jovens, as crianças vão respondendo tudo, vão ganhando, que vai ganhando pontos. E eles sabem tudo. Sabem onde que aquele jovem nasceu, quem foi a namorada, quem é a esposa, o que que aconteceu. Eles contam a história. Eles vão falando daqueles personagens. E aí, quando começa a errar, tem que ir saindo da mesa. E o que que acontece? O locutor começa a perguntar para os jovens e para as crianças: como que seu pai conheceu sua mãe? Não sei. Qual o sonho da sua mãe? Não sei. Como foi sua gestação? Não sei. E vai batendo um ar de tristeza, porque vai se percebendo que aquele jovem sabe tudo que está no mundo, né, virtual e na sua realidade, a sua própria geração, sua própria família, sua história é desconhecida. E no final, a propaganda é: compre esses móveis, gaste mais tempo comendo em volta da mesa. Mas eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada porque é exatamente disso. Estão afogados em informação, 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 né? O poeta T.S. Eliot perguntou: onde está a sabedoria que perdemos no conhecimento? Onde está o conhecimento que perdemos na informação? É exatamente isso que está acontecendo. A criança de hoje recebe mais informações em um dia que os nossos avós em um ano. E quão sábio e inteligentes eram os nossos avós. Uma inteligência de interpretar se chove, se não chove, se é tempo de colher, se é tempo de plantar. É uma inteligência inserida na realidade, capaz de proteger a si e a família de uma guerra. Mas a mente da criança que tem tanta informação não tem tempo de digerir. Ela apenas engole e descarta. Estamos criando uma geração super informada, mas é incapaz de refletir. Gente, isso aqui é chocante. A queda inédita de QI. Pela primeira vez na história da medição de inteligência, foram se mensurar a inteligência. A curva global inverteu. A ciência chama isso de efeito Flynn reverso. Flynn reverso. A geração dos nossos filhos está registrando um QI médio menor que o da nossa geração. O motivo não é genético, é ambiental. Falta de leitura profunda, educação frouxa e excesso de telas. Nós estamos criando uma geração que irá regredir. A extinção do tédio. Eu vou te mostrar a importância do tédio. Quando seu filho fala assim: mãe, eu estou
entediado, a minha resposta pro meu filho é: que ótimo, meu filho. Continue assim. Por quê? Porque nós matamos o tédio. As telas fazem isso. O superestímulo, a velocidade, a edição, o colorido. E ao fazer isso, assassinamos a imaginação. Porque é preciso de tédio para se criar, para imaginar. Se eu não tenho aquele momento ósseo, aquele momento do tédio, a imaginação não cria. Não é verdade que você percebe que seu filho entrou no tédio. Quando você menos espera, começam as brincadeiras onde ele se torna o herói, o soldado, o piloto, o capitão, o pirata, o bombeiro. E ele começa a falar sozinho, ele pega os brinquedos e vai voando. É ou não é verdade? Isso é fundamental. E é isso que estão destruindo. A capacidade de imaginar, a capacidade de criar, a capacidade de ser criança. O tédio é o espaço vazio onde a mente da criança é obrigada a criar. Hoje é o primeiro sinal do tédio, entregamos uma tela piscando. Criança começa a gritar, você está tentando conversar ali com seus amigos, está te inoportunando, você vai lá e entrega uma tela para ela ficar quieta. A criança começa a pular, 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 principalmente meninos, né? Que tem muito o hormônio ali masculino. Corre, 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 corre. Vai assistindo um desenho. Eba! Ficou quieto. Sem espaço vazio, nenhuma ideia nova consegue nascer. É preciso silêncio. Tem hora, gente, que nem música clássica. Silêncio. Eu tenho feito a experiência ultimamente. Meu filho do meio, meu filho mais velho, ele ama música clássica e música mais calmas. Então, com ele eu não tenho esse problema musical, porque ele gosta, ele precisa do silêncio. O temperamento dele. Tem hora que ele sobe pro quarto dele e ele diz assim: Mãe, eu quero ficar sozinho aqui brincando. Ele não quer ficar com ninguém, ele precisa do silêncio. O meu segundo filho tende a me mostrar que ele gosta do barulho, música no sentido música barulhenta, ele gosta de ritmos mais assim como se fosse rock, sabe? E eu comecei, quando eu coloco música clássica, ele não gosta. Desliga, eu não gosto. Mas aí a gente tem uma regra que todos escolhem em algum momento o estilo musical do carro. E claro que eu não coloco o rock, eu coloco as músicas mais um pouco mais agitadas. Mas o que que eu tenho feito ultimamente ao levá-lo para alguma atividade? Silêncio. Nem rádio, nem música, nada. São 20 minutos de carro que para ele eu estou fazendo de forma educativa, para educar, para guiar no silêncio. Ele entra no carro e já pede: Mamãe, coloca a música tal. E aí de manhã, a minha primeira resposta para ele: Filho, Mateus está dormindo, a música, o ruído branco, o chiado está tocando e nós vamos precisar ir em silêncio. Nesse trecho, ele fica em silêncio. Ele pega um livro que eu já deixo no carro, ele lê, ele vê. Ele começa a falar sozinho e vai criando. Ele conversa comigo, me faz perguntas. Nesse trecho, muitas vezes eu rezo o texto, ele responde. Com ele, eu preciso fazer com que o silêncio o ajude a se concentrar, diferente do meu primeiro. O mundo mastigado. Quando você lê um livro para o seu filho, o cérebro dele trabalha para desenhar o cenário na própria mente. Eles vão imaginando. Aquela fazenda que tinha aquele pato amarelo, aí tinha um pato que não era amarelo, ele era cinza. E a criança vai fazendo. O que que muitas vezes a criança faz depois? Ela desenha aquilo que você leu para ela. E ela desenha do jeito que ela imaginou. Quando você dá um tablet, a imagem já vem pronta, colorida, rápida. O cérebro dele não precisa fazer força nenhuma. Nós transformamos criadores de mundos em meros consumidores de imagens.
limita-se o poder da criatividade. E isso é o fim do mundo interior. Antigamente, uma criança olhava para uma caixa de papelão e via um castelo, um foguete, um navio. Esses dias, meu filho, ele fez com a caixa de papelão e Lego um supermercado. Outra vez, o outro fez um museu de carros que nós tínhamos conhecido aqui perto de casa. E ele colocou os carrinhos lá dentro do Hot Wheels dele, exatamente como ele via no museu. Outra vez eles criaram uma casa, outra vez era uma casa de cachorro. Mas a criança super estimulada de hoje olha para a caixa e vê um papelão, apenas um papelão. Ela perdeu o superpoder de transformar a realidade. Se ela não consegue imaginar um castelo hoje, não conseguirá imaginar um futuro melhor amanhã. A retomada do controle depende de você, depende de mim. O diagnóstico do mundo assusta, mas a cura não está lá fora. A cura está na rotina. A cura está dentro da sua casa. Não precisamos de medidas extremas. Nós precisamos de boa vontade. E agora eu vou começar a te mostrar um caminho seguro. O desmame da velocidade. O problema é o cérebro viciado em telas rápidas e o falso TDAH. Se você for no meu Instagram, você vai ver o último vídeo. Eu elenquei ali o diagnóstico do TDAH e como isso está ligado com a superestimulação de telas. Então, muitas vezes, se você tira as telas, você resolveu esses falsos sintomas. Não basta apenas arrancar a tela e deixar a criança no vazio, porque e aí? Você vai ter que ensiná-la a viver na realidade. Você vai precisar fazer um detox, um processo. Você substitui mídias rápidas por mídias lentas. Como eu te disse, filmes da década de 80, de 70, de 90. Coloque audiolivros, música ou histórias em áudio para tocar enquanto eles brincam, música clássica. Isso vai treinando o cérebro a focar sem precisar desse estímulo visual frenético, só com a audição. É importante aqui, gente, não tratar a tecnologia como um bicho-papão. Nossa, a IA não é de Deus, a tecnologia não é de Deus, não é isso. A IA, por exemplo, ela potencializa muito os adultos nos seus trabalhos, nas suas capacidades de desenvolvimento, se você bem utilizar. Mas eu não estou falando para um adulto, eu estou falando de uma criança que não tem nem a razão, a vontade dela ainda formada. E quem é a vontade auxiliar do seu filho é você. Quem é a vontade auxiliar do meu filho sou eu. Eu preciso direcioná-lo. Eu preciso escolher por ele. Eu preciso dizer: você vai assistir, você não vai assistir. Eu preciso, porque quem colocou o tablet na mão dele fui eu. Quem coloca o celular na mão é o adulto. E assim, o que que nós temos que fazer? Resgatar o tédio. Mãe, estou entediado. Ai, como meu filho mais velho, dramático, ama falar isso. O mais novo ainda não está nessa fase. Tem 4 anos, ele ainda está amando o tédio. O de 7 que começou. O problema, a incapacidade de criar o pensamento superficial, a prática em casa. Eu estou falando para você o que eu faço também dentro de casa. Permita que seu filho reclame de tédio, suporte a reclamação. Não se deixe vencer por ele reclamar. E não entrega um tablet, não manda ele assistir televisão, nem entrega celular. Você vai olhar para ele e dizer: tudo bom, filho, o tédio também faz parte da vida e ele é importante. Eles ficam bravos. Ignora. Dá uma ignorada, deixa dar show. Você vai perceber que ele vai começar a criar. Ele vai começar a imaginar. Ele vai começar a de fato viver a infância. Permita que seu filho viva adversidades e aprenda a lidar com elas. Não queira colocar seu filho dentro de uma bolha e impedi-lo de sofrer e de ser tudo previsível. Você vai destruir o seu filho.
Ensine-o a enfrentar as adversidades, porque quando uma guerra, seja mundial, física, seja tecnológica, seja espiritual, chegar, ele vai saber encontrar dentro dele, a partir da sua boa educação, como solucionar aqueles problemas, como enfrentar aquela guerra. Por isso que é importante criança mexer na terra, aprender a plantar, aprender a colher, aprender a cuidar de uma planta. Isso tudo está no ato de ensiná-lo a ser uma criança forte. Meninos que façam e meninas artes marciais, que saibam se defender e, se preciso for, defender os outros. Não podemos criar filhos moles, molengas, ou como está na moda dizer, Nutella, né? Seu filho precisa ter a capacidade de ter uma leveza de tocar um piano, a arte, como de guerrear, se preciso for. De arrancar uma mandioca do chão, como de pegar uma flor e entregá-la para uma mulher. Não é criar bicho do mato, homem da caverna, mas é também não deixá-lo ir para o outro extremo que tem acontecido cada vez mais, crianças afeminadas ou masculinizadas. Tem uma caixa do nada. Lá em casa a gente tem assim, ó, eu tenho os negócios cheios de lápis de cor, papel em branco, argila, massinha, e como eles amam brincar de massinha. Eles brincam, gente, sem mentira, horas. Lego, brinquedos que não fazem barulhos no eletrônico, mas que eles vão criar. A minha mãe sai em casa esses dias, né? Esses meses. Então, o que que vó mais faz? Cozinha. Qual que foram as últimas brincadeiras de massinha dos meus filhos? Eles fizeram coxinha, tapioca, pastel, até com garfo, fazer direitinho. A minha mãe falou: gente, olha isso aqui, tá perfeito. Eu falei: agora aplica na realidade. Deixa ele fazer pastel com a senhora. Foi lá e fez um pastelzinho, 4 anos, hoje 7. Mas antes da vovó, eles estavam, sabe o que, brincando na massinha? Eles estavam criando biscoitos de Natal, porque no Natal fizeram, ou seja, eles pegam a realidade deles e aplicam na massinha. Pega a massinha, aplica na realidade. Você precisa ter isso. Tirando ali o excesso de telas e telas, tem que substituir. Deixe a frustração virar criatividade. Deixe seu filho viver na realidade. A inteligência de São Tomás de Aquino diz que a virtude que salva as crianças de muitas doenças da alma, como a ansiedade, a depressão, TDAH, é a frônesis. O que que é a frônesis? Se você jogar lá, por exemplo, no Google, vai aparecer prudência. Não é só isso, não. A frônesis é a capacidade de agir diante de uma situação inesperada. Ela, que é uma das 5 inteligências no homem, a partir de São Tomás de Aquino, ela vai ser a cura. Claro que nós precisaríamos muito mais estudar muito mais sobre isso, mas para te dizer que é preciso desenvolver hábito, uma técnica ali, ó, custosa, para que os nossos filhos sejam fortes no mundo frágil. A mesa de jantar. Olha para essa cena. Só cortou aqui a mãe, mas tem uma mãe. O problema é a falta de comunicação. O que que você tem que fazer agora em casa? Eu quero que você faça isso. Anote se você pode. Transforme pelo menos uma refeição do dia, que seja o almoço ou o jantar ou o café da manhã, no espaço de diálogo da família. Zero telas na mesa. Paz.
Deixe um celular na estante, longe da mesa. Tudo que você vai resolver naqueles 5, 10 minutos na mesa, você resolve depois, e você sabe disso. Traga os valores da sua família para a conversa. Conte a história. Conte histórias sobre você. Sabia, filho, que quando eu era pequena, sabia que a mamãe, o papai, a vovó e o vovô, informe-se sobre o que está acontecendo no dia a dia do seu filho. Deixe-o falar, deixe-o se expressar. Pergunte o que ele aprendeu, veja se ele descobriu algo interessante. O meu menor falou: mamãe, eu plantei alface. Falei: é? É. E aí precisa regar todo dia e cuidar para ela crescer e a gente comer. E ele gosta muito de alface. Muito. E ele está nesse processo de ver pela primeira vez uma semente se transformar num pé de alface. Deixa a criança contar as experiências novas. Que pode parecer, ah, tá bom, que legal, filho, que legal. E você tá lá no celular. Ele sabe que você não tá prestando atenção. Ah, é? Aham. Ah, você plantou beterraba? Não, mamãe, é alface. Porque você está ocupada na tela. Pergunte, comente sobre algo que ele também vai gostar. O convívio com pessoas mais velhas também é fundamental, porque eles passam, lembra? A memória, a história, e assim nós temos mais repertório e histórias para enriquecer a criança. Assim como nós temos o quê? Qual que é o problema? A pobreza do vocabulário, pouca gramática, uma prisão emocional, crianças que não têm inteligência emocional. O que que você vai fazer em casa? Leia em voz alta para ele todos os dias. Mesmo para aqueles que saibam ler, eles gostam da gente lendo, não é? Dê nomes às emoções. Eu vou te contar. Meu filho do meio tá com uma virose desde sexta-feira. E o que que tem acontecido nas últimas 3 noites? Eu tenho dormido com ele, ora no sofá para não acordar os outros, dando banho para poder baixar a febre, além do remédio. E aí ele tá me tomando o tempo entre 3 filhos maior. E hoje eu levei ele no hospital, fiquei 3 horas. Ao chegar em casa, o mais velho chega e falou: Mãe, eu tô com febre, eu tô com dor no corpo. Aí minha mãe falou assim pra mim, tava brincando até agora. Aí eu chamei ele, falei assim, filho, você não precisa fingir que está passando mal. Olha nos meus olhos. Isso que se chama, que você está sentindo, é carência da mamãe, porque você quer minha atenção. É ou não é? Aí ele falou assim: é porque quando o Luca tá passando mal, você dá mais atenção para ele, então eu quero ficar doente para você me dar atenção. Falei: você não precisa querer ficar doente. É só você falar e vem aqui. Aí sentei ele no colo. Eu saí para resolver uma questão, levei ele comigo. Minha mãe, você vai levar ele? Eu falei: vou preencher o tanque dele. Ele está carente da minha atenção. Peguei ele no colo igual o bebê, porque ele pediu colo. Depois que eu fiquei assim, 1 hora e meia fazendo isso, quando nós chegamos em casa, nem me abraçar mais ele quis. Pegou os brinquedos dele e sumiu. Ensinar a criança o nome das emoções e ajudá-la a entender que o caminho não é mentir. O caminho é assumir a verdade, dizer, pedir ajuda. Você não está com raiva, você está frustrado porque não conseguiu montar uma peça, por exemplo. O nome disso aqui é frustração. E tá tudo bem, tente de novo. Quando você faz isso, você entrega uma chave. Fernanda, e agora? Como que eu posso expandir a fortaleza da minha casa? Como educadora e professora de idiomas há anos, eu aprendi uma lição incontestável. A forma mais poderosa de desafiar um cérebro, ou seja, você pegar o cérebro do seu filho e não deixá-lo atrofiado, não deixá-lo manipulado, pobre, emburrecido, triste, destruído,
criando foco, aumentar o repertório, é entregar a ele o novo idioma. E eu vou te provar. O inglês é a academia do cérebro. Aprender inglês na infância não é apenas para conseguir um emprego no futuro, não. Você pensar muito pequeno. O inglês exige esforço ativo. E assim você combate a preguiça mental. Exige que ele pense. O inglês exige memória. Tem que memorizar as regras. E aí vai combater a terceirização para o celular. Eu tenho até um fone de ouvido IA que eu coloco, traduz tudo para mim. Mas e se essa bateria acabar? Ferrou. Não. Aqui exige memória. Eu tenho que buscar na memória. O inglês dobra o tamanho do mundo interno da criança. Por quê? Porque se ela sabe 100 vocabulários aqui em português, mas calma aí, ela aprendeu 50 em inglês, ela tem 150. Vai aumentando. A visão de mundo amplia, de cultura, gastronomia. Não existe só a comida brasileira, existe uma comida também que é britânica, que é americana. Existem povos, existem formas de viver a política em cada país. Existe um mundo que vai além do meu. O aprendizado de um idioma exige exatamente o oposto do que as telas exigem. Não tem recompensa a cada 5 segundos, pelo contrário. Tem que lidar com a frustração. Não estou entendendo. Não entendi. De novo. De novo. Não consegui falar de novo. Fala de novo. Repete. Não é assim. É assim. Não é dad. É daddy. Não é dad. Eu estou falando. Não. E você tem que ensinar a criança a lidar com a frustração, com a adversidade. Exige escuta ativa, repetição, memória e esforço contínuo. O inglês ensina a mente da criança a ter paciência e longo prazo. Porque não existe uma fórmula mágica que vai fazê-lo simplesmente da noite para o dia entender tudo. Não. Existe um tempo, existe um processo. E agora o melhor. A maior herança que você deixa para a inteligência do seu filho é a independência. Ele não depende de filtros, de tradução e nem da opinião do sistema patrocinado que manipula as informações. E qual é o idioma internacional mundial? O inglês. Quem domina o inglês tem o acesso ao universo inteiro de literatura, ciência e cultura. Quem não domina o idioma está limitado. A casa em construção, olha que bonita essa imagem. O cérebro da criança até os 10 anos é como uma casa assim, ó, em construção. Aprender inglês nessa fase não é só decorar palavras, não, gente. É literalmente construir novos cômodos na inteligência dela. O idioma cria atalhos físicos, isso é cientificamente comprovado no cérebro, que a criança vai usar para o resto da vida. Se um monolíngue, uma criança que fala só português, enxerga uma única estrada, o bilíngue enxerga duas estradas, duas rotas. Então, se ele tem que solucionar um problema rápido, ele tem mais de um campo de visão, de buscar soluções para aquele problema. E isso não só ali usando o inglês imediato, mas porque o cérebro dele foi treinado enquanto ele estava estudando inglês. Então ele não só ganha o idioma inglês, ele ganha mais memória, mais foco, mais inteligência, mais habilidades e inclusive virtudes como a paciência, a diligência,
A frônesis, a capacidade de agir mediante uma situação. A ciência chama isso de neuroplasticidade cerebral. Nós chamamos de blindagem cognitiva. Você vai blindar a mente do seu filho de toda essa avalanche de ataques. Muito além da fala, o bilinguismo não melhora apenas o currículo. Ele transforma o comportamento social. Crianças bilíngues desenvolvem mais foco porque o cérebro aprende a filtrar o idioma que não está sendo usado. O Luca, meu filho, ele é uma criança que, se fosse diagnosticada pelos neuros da vida, diria que ele é hiperativo, porque ele tem muita energia, muita saúde e sem telas a criança dá trabalho. Só que como ele é bilíngue, ele estuda, aprende inglês desde o meu ventre, foi desenvolvido no cérebro dele, porque a tendência, o temperamento, a personalidade dele é isso. Mas foi desenvolvido aqui essa habilidade que se chama foco, concentração. Por isso que não fecha o diagnóstico TDAH nele. Vários médicos já cogitaram a ideia. Ele é capaz de uma aula de piano de 30 minutos prestar atenção. Ele é capaz de pegar um quebra-cabeça e ficar horas montando. Ele é capaz de pegar massinha e ficar horas montando, mexendo. Mas eu não tenho dúvidas, como certeza, que é fruto do bilinguismo, fruto dele ser bilíngue. Muitas vezes o que vai desacelerar seu filho, o que vai dar foco e concentração a ele é estudar inglês. Eu estou te trazendo dados científicos e estou te trazendo dados reais da minha casa, como de alunos que eu já vi. Eles ganham mais facilidade para resolver problemas, gente, inclusive matemática, tá? A criança que estuda inglês, um outro idioma, ela tem mais facilidade com lógica, com matemática. Porque ela vai aprendendo que existe lógica para as coisas, gramática para as coisas, não só na língua materna, mas em outra língua que ela aprende. E ela aprende a lidar com frustrações, porque ela vai perceber que não vai ser de cara que ela vai estar fluente, que vai demorar. Assim como ela falava cabo e era carro, e você teve que dizer várias vezes carro e não cabo no inglês também. Assim como ela falava silábulo e você não, sílabas, sílabos, sílaba. Assim como meu filho fala Débora. Não, Débora, Débora. Bom, é assim com o inglês, é a frustração. E ele fica bravo, eu não consigo, eu não quero mais. E aí vai treinando, treinando. E a alegria de quando ele acerta. Eu consegui. Quando eu falo inglês, eu não quero que você fale inglês comigo. Não quero. E eu continuo falando. Quando ele percebe, ele me responde alguma coisa em inglês, ele fica feliz. Quem tem duas línguas tem dois caminhos diferentes para pensar e compreender o outro. O inglês na minha casa. Foi exatamente por entender isso que eu trouxe o inglês para o Giuseppe, o Luca e o Mateu. O Mateu, que já é bilíngue com 1 ano, que fala done, done, all done, não quer mais. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, grandma. 1 ano. Mas ele também fala quente. Ele também fala papá. Eu trouxe o aprendizado para o chão da sala desde que o Giuseppe era bebê, na rotina real, sem pressão, mas com intencionalidade verdadeira. E eu quero mostrar esse vídeo para vocês. Não tá rodando aqui. Enquanto meu marido vai tentar colocar aqui para rodar o vídeo, porque eu quero mostrar para vocês, se eu conseguir. E se eu não conseguir, eu vou pedir para mandar no grupo de WhatsApp que vocês estão, cada um desses vídeos.
Vamos ver. Multiplication table of what? 1 times 1. 1. 1 times 2. 2. 1 times 3. 3. 1 times 4. 4. 1 times 5. 5. 1 times 6. 6. 1 times 7. 7. 1 times 8. 8. 1 times 9. 9. 1 times 10. 10. Very good. Aí você viu ele falando a tabuada, né, em inglês. Ele tinha acabado de estudar a tabuada em português. Eu falei assim, filho, vamos fazer aqui em inglês? Mãe, vamos. Vamos lá? E você vê que ele responde, ó, rapidamente. Assim, ó, sem, sem cola, como se diz. São 3 vídeos. Vou mostrar um atrás do outro. Nesse vídeo da tabuada, o que que eu quero te mostrar? A capacidade que ele tem de ouvir, a capacidade que ele tem aqui de ouvir e de responder de forma imediata. Eu esperava que ele fosse ali no cérebro dele traduzir, mas como ele já está com quase 8 anos e ele faz inglês desde 0 anos, na minha barriga, já é natural, já é fluente. E isso não é só para o meu filho. Isso pode ser para o seu também. Olha ele pequenininho com 3 anos. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. God is good. God is good. Thank you, God, for this food. Amen. Essa daí ele com 3 aninhos rezando, agradecendo o alimento antes, né, de comer. E esse ele bebezinho, como que eu fiz quando ele era bebê? Ah, somebody's having fun? Happy. Ah. Gostoso, mamãe. I love you. O que que esses 3 vídeos vão mostrar? O processo de aprendizado do inglês de 0 a 8 anos. Porque quando é bebê, eu vou falando inglês, ele não responde, ele não fala, mas ele entende que o que que acontece. Espera só um pouquinho, amor, deixa já aqui no próximo slide, que aqui não tá tocando. Eu não consegui. E aí ele já responde, ele não responde, ele interage, entende? Depois ele cresce, começa a responder e rezar, até chegar à fluência de responder, por exemplo, uma tabuada, nós estávamos estudando. É uma rota segura. Foi dessa vivência materna e dos meus anos como educadora que nasceu meu filho bilíngue. Um método estruturado para que qualquer mãe ou pai, mesmo sem ser fluente, Fernanda, eu não falo nada de inglês, você vai ver seu filho evoluir no inglês como nativo. Material didático próprio. Ele vai assistir a aula na tela, sem superestímulos, sem cortes rápidos, sem edição, e vai ter um papel na mão dele, porque tem a apostila, tem ali para ele escrever, focado no cotidiano da criança. Nós pegamos a rotina de casa e a transformamos em um ambiente bilíngue. É a vacina contra a mediocridade. Não estamos apenas ensinando algumas palavras estrangeiras, estamos forjando o intelecto deles. Estamos blindando a mente, gente, contra a manipulação e a pobreza da imaginação. Quando a criança é capaz de entender que precisa se ter um senso crítico, um filtro para as coisas. O mundo exige uma decisão. Nós passamos a última hora entendendo o tamanho do abismo, não foi? O mundo quer crianças distraídas, mudas e dependentes. Você quer filhos fortes, articulados e livres. A partir de hoje, você não pode falar assim, eu não sabia. A omissão agora é uma escolha, porque o mapa está pronto. Você já entendeu que o resgate do seu filho começa pela linguagem e que o inglês é a ferramenta mais poderosa para isso. Mas como fazer isso na prática sem sobrecarregar sua rotina? É exatamente para isso que existe o meu filho bilíngue. É a base para a fluência.
Ele não é um cursinho de internet, tá? Ele é um programa completo de formação infantil até 12 anos. Mais de 600 aulas 100% em inglês, com ritmo e linguagem pensados para prender a atenção da criança. A minha pronúncia é de nativo, porque desde um ano eu morei nos Estados Unidos, estudei, cheguei à faculdade e tudo mais. O seu filho aprende ouvindo o som correto desde o primeiro dia. O meu método são 6 passos. Audição. Primeiro, as primeiras aulas ele não entende nada, porque eu só estou falando inglês. E a legenda é em inglês, intencional. Ele vai viver uma imersão. E a edição ajuda ele a entender o que eu estou falando. Então, se eu estou falando assim, the duck, vai mostrar um pato. E ele vai olhar para a atividade dele ali na mão e vai ver que aquele pato que está na tela está no papel dele. Então ele vai o quê? Assimilar. Porque o cérebro da criança, gente, não traduz. Você não precisa traduzir para a criança até 7 anos. O cérebro dela absorve. É impressionante. Ele absorve primeiro como uma esponja para depois, lá na frente, tentar entender. Então, quanto mais ele escuta, o que vai acontecer? Vai destravar a audição e ele vai começar a me responder. Gente, eu tô falando de milhares de crianças que já viveram o meu método. E é isso que acontece. Depois da terceira, da quarta, quinta aula ali, a criança começa a me responder. E os pais se encantam, porque de fato, aquela primeira aula que eles não entendiam nada, o primeiro passo, passou para o segundo. A associação. Ele vai ligar a imagem aos sons. E aí começa as primeiras palavras, a repetição natural e sem Ah, pressão. ah, Depois, o contexto, aprender dentro de histórias reais, a escrita e leitura, é uma alfabetização guiada. Eu uso o método fônico, então ele vai aprender o som das letras. Depois ele aprende o nome das letras e por isso ele aprende a ler. Porque quando ele vê ai, C-A-T, ele vai saber que o C em inglês tem o som de, o A tem o som de E e o T tem o som de T. Então ele vai fazer cat, cat. E aí ele tem a base pronta. O que difere o meu curso, o meu método de tantos outros é porque eu insiro ele dentro da realidade da criança. Com a base do método fônico, ele é capaz de construir o prédio da fluência do inglês. E por fim, a fluência, segurança para dominar o idioma. É o inglês na sua casa. São 6 volumes, o um e o 2 são de pré-alfabetização, 3, 4 de alfabetização, 5 para crianças maiores e o último que foi lançado para crianças a partir ali de 8, 9, 10 anos. As aulas são comigo gravadas, onde eu falo exatamente o que ele tem que fazer em cada atividade. Então, o vídeo ensina, o papel vai fixar na memória dele. A mente da criança se organiza e aquilo vai se tornando realidade dentro dele. O arsenal completo. Aqui, ó. O que você vai encontrar? Além das aulas e das apostilas, você recebe um pacote completo de masterclass e bônus de apoio para você e para crianças. Então, você tem lá mais de 600 aulas. Você vai receber os 4 temperamentos na educação dos filhos para ajudar a nível de estudar. A masterclass Educação das Emoções da Mãe com uma terapeuta de emoções, que é a Andresa do Costa, porque muita ansiedade da mãe passa para o filho. Mães que quando me pedem ajuda, eu vejo assim nitidamente que ela está tão ansiosa que ela está passando a ansiedade dela para o filho. E uma masterclass que é um ouro, como o adulto aprende inglês, para você que é adulto se inspirar, motivar e desejar aprender. Depois, autismo e bilinguismo. Meu filho é autista, meu filho tem TDAH, meu filho tem hiperatividade. É para o seu filho também. Aqui o Dr. Tiago Castro, que é especialista principalmente em autismo, ele vai trazer essa realidade. Fernanda, e se eu não falar inglês? Essa é a dúvida de 90% das mães. O método foi desenhado para que o curso faça o ensino exatamente como deve ser. Eu vou ensinar inglês para ele. O seu papel aqui não é ser a professora, você só vai
proporcionar. Você vai fazer a matrícula dele, você vai mandar imprimir a apostila dele que vai estar em PDF e você vai conduzir a rotina. Meu filho, você vai fazer todos os dias por 15 minutos. Meu filho, você vai fazer toda terça e quinta por 1 hora. Eu sempre digo, quanto mais, melhor. Lá tem uma videoaula diretrizes para os pais, onde eu digo a quantidade. Você aperta o play, entrega a apostila e acompanha a evolução. Qual é o meu investimento, Fernanda, que eu tenho que fazer? Um cursinho tradicional custa cerca de R$ 3.000 por ano, sem contar o material didático, tá? E deslocamento, gasolina e tudo mais. O valor original do meu filho bilíngue é de R$ 2.400. Já aí tá mais em conta. Mas, por tempo limitado, você terá acesso ao método completo por, ó, 12 parcelas de R$ 123. É isso mesmo. Com R$ 123, você já adquiriu 6 volumes ali por um ano, é uma assinatura anual, é renovada a cada ano. Você já adquiriu todas as videoaulas desse material, esses bônus, você está entendendo? Tudo isso por 12 parcelas 123 ou, se você quiser pagar à vista, 1.197 por um ano. Pensa comigo, seria R$ 3.000, mas para você, por tempo limitado, vai sair com 50% de desconto. 50%, 12 parcelas de 123. Fernanda, eu quero mais. Eu quero um acompanhamento a longo prazo. Eu já quero aproveitar essa promoção para 2 anos de acesso. Se você quer 2 anos de acesso, o desconto é maior. Aí você vai pagar somente 12 parcelas de R$ 206. E são 2 anos. Você está adquirindo para o ano de 2026 e 2027. Ou você paga R$ 2.000 à vista. Olha aí, R$ 2.000 à vista. O cursinho tradicional, pode fazer a conta na sua cidade. Aqui na minha cidade tem uma que a mensalidade é R$ 450, fora matrícula e material. 450 por mês, um ano. Aqui, ó, 12 parcelas de 206, 2 anos, com todo o material. Gente, está imperdível. Tem uma garantia incondicional. Eu confio tanto no que eu construí, é validado por milhares de famílias, que você pode adquirir. Você tem 7 dias de garantia. Pode abrir, testar, ver o material, coloca seu filho para fazer as aulas. E se você não quiser por algum motivo, devolvemos 100% do seu dinheiro e sem perguntas, sem problemas. As portas estão abertas. O link da matrícula está sendo enviado agora no chat e nos grupos de WhatsApp. Lembre-se, esta condição promocional ficará no ar por tempo limitado. Clique no link, escolha o seu plano 1 ou 2 anos e seja bem-vindo ao nosso movimento Meu Filho Bilíngue. Escaneie o QR Code para fazer a matrícula do seu filho. Eu tenho certeza que você vai me dar o seu depoimento de que foi o melhor investimento que você fez. Bens materiais, dinheiro acaba, são destruídos e roubados. O que você investe no conhecimento do seu filho, no cérebro, na mente dele e protege contra esse sistema, ninguém pode roubar. Agora eu quero abrir para as perguntas, para as dúvidas. Pode chamar, pode ligar a câmera se quiser, se não quiser, pode, mas fala para mim seu nome e de qual a sua cidade para a gente poder conversar, tá bom? Alguma dúvida? Alguma pergunta? O que que perguntaram do Baby English? Onde que eu vejo aqui o chat? Aqui para mim não tá. Espera aí que agora vai entrar o meu marido aqui para me ajudar. Do Baby English, o Alberto confirma para mim se tá tudo ok, o link, o suporte. Pessoal do suporte, o link do Baby English está ok? Fala com o senhor Guilherme Zaparoli para ele me falar.
Vamos lá. O material é para a partir de quantos anos? Tem o Baby English? Vou começar aqui, do Baby English. Carolina Ramos. Carolina, temos o Baby English, tá? Eu dividi ele em etapas, então você pode fazer a inscrição de 0 a 1 ano, porque seu bebê tá ali nessa faixa etária. Se você tá com o bebê na faixa etária de 1 a 2 anos, você pode adquirir essa faixa etária. E você pode adquirir de 2 a 3 anos, porque são três faixas etárias. O vocabulário muda de 0 a 1 ano, 1 a 2 anos e 2 a 3 anos, tá bom? Eu acredito, Carolina, eu vou pedir pro meu suporte te enviar o link e conversar com você, tá bom? Está disponível, está gravado, o material ficou incrível de apoio, o PDF ficou lindo, minha equipe arrasou. Thiago, ó, show. O material é para a partir de quantos anos? De 3 anos a 12 anos, o meu filho bilíngue. O Baby English tem uma proposta diferente do meu filho bilíngue. O Baby English, eu ensino os pais ali com as frases, o vocabulário, tem o material em PDF de apoio, a falar com a criança, porque falar com o bebê é muito fácil. Você vai ali trocar a fralda e você vai falar que a fralda é diaper. Então, eu vou te ensinar a falar diaper. É diferente do meu filho bilíngue, que são materiais, onde ele precisa pegar um lápis, pegar a folha, né? Assistir ali, as aulas são curtas, tá? Em média de 1 minuto a 2, as primeiras aulas. Lá pro volume 5 e 6 que fica 5 minutos, 10 minutos de aulas. Por que, Fernanda, curto? Primeiro, para que a criança realmente entenda o inglês que está sendo dito, porque ela pode dar replay quantas vezes for preciso e fixar aquele tempo, aquele minuto, aqueles 2 minutos, aquela atividade. A criança, ela fica focada por pouco tempo. Quanto mais nova, menos tempo. Então, para ela, 15 minutos é muito. Se ela tem uma aula de 1 hora, então, é extremamente demais ali. Porque não tem, o cérebro dela ainda não está apto, principalmente com 3, 4 aninhos, a isso, tá? Fê, coloca o site, por gentileza, do desenho. Ah, tá. É a Brasil Paralelo, tá bom? Vai no Instagram da Brasil Paralelo ou da Lumini TV. São esses dois, é o catálogo infantil que eu pego. Que tudo que eu falo assim com o Giuseppe. O que está na Brasil Paralelo ou na Lumini TV, catálogo infantil, pode assistir e aí eu marco o horário. Consigo utilizar com uma criança a partir de 3 anos? Sim. O volume 1 é de pré-alfabetização. São os traçados, discriminação, cores, animais, as letras. Então, é um processo de pré-alfabetização. A criança vai amar, é lindo, o material é lindo. E assim, eu não tenho dúvidas que você vai gostar. Gostaria de saber se, ao concluir, a criança recebe certificado. Ela tem um certificado simbólico. No final está escrito lá minha assinatura e tipo assim, parabéns, você concluiu esse volume. E a criança pode escrever o nome dela, né, ali, e é uma certificação simbólica. Pedro Salomão, qual é a duração completa do curso? Depende do seu filho, depende da sua família. Nós temos ali 6 volumes até agora, porque eu já estou fazendo o sétimo. E o que que acontece? Até o sexto, o seu filho vai ser pré-alfabetizado e alfabetizado em inglês. Contudo, o estudo do idioma, a fluência, requer mais. Uma criança, pensa no seu filho quando for aprender a falar português, a língua materna. Ele vai falar bem o português por volta dos 5, 6 anos, não é mesmo? Um português correto, fluente, sem erro, porque leva anos. Então, eu não tenho como te dar, porque eu tenho crianças que tiveram uma exposição, foram fiéis ao processo, a todos os volumes, assistiram todas as aulas, os pais colocavam música em inglês, tinha todo ali um ambiente favorável. Em 1 ano, a criança chegou à fluência. Eu tenho no meu feed, lá no perfil O Meu Filho Bilíngue, tem lá a Maria Clara, ela ali com
4 anos, se eu não me engano, e ela falando fluentemente, brincando em inglês, conversando com a mãe dela. E ela foi minha aluna do Baby English, meu primeiro lançamento que eu tive. Assim como eu tenho crianças que estão há 3 anos no meu filho bilíngue e não chegaram à fluência ainda. Estão no processo de entendem, soltam frases e sabem ler, mas não sabem falar fluentemente. Entende? Então, cada criança é uma criança. E eu não vou te vender uma fórmula mágica porque não existe. O processo de aprendizado é muito individual. Vou te dar um exemplo. Eu e meu marido, mesma idade, ele 2 meses mais velho, fomos os dois morar na França. Os dois dominavam português e inglês. Chegamos na França. Os dois estudavam na mesma sala. Só que o que que aconteceu? O Guilherme teve um caminho de estudo pessoal e eu outro, eu estava grávida. O Guilherme, em 6 meses, se tornou fluente na escrita, na leitura e na fala do francês. Eu saí da França entendendo francês e falando português, falando francês igual brasileiro, sabe? Arranhado, a trancos e barrancos, com mímica. Sei ler, entendo, mas a fala, eles sabem que eu não sou francesa. E meu marido foi confundido com francês. Entendeu? Mesmo situações, mesma idade. Então, é muito pessoal. O que eu te garanto, em um ano, ele vai conseguir entender e fazer as atividades, ter uma compreensão do inglês. Ele vai ter a capacidade, de depender da idade dele, até mesmo de leitura, tá? Noal. Eu sou Roberto de Fortaleza. Comprando, eu posso aplicar para todos os meus filhos? Ai, obrigada, Roberto. Você me salvou, que eu esqueci de falar. Gente, quando eu falo que você tem que pagar R$ 3.000 na matrícula, lá, né, no cursinho, é por filho, tá? No máximo, eles dão um desconto de 5% para o segundo irmão, porque eu tenho 3 filhos, sei que tudo aqui é assim. O segundo irmão tem um desconto. R$ 3.000 por filho. Você está falando de 3 filhos, seriam R$ 9.000. Aqui é uma assinatura por família. Então, a mesma assinatura, se eu fosse eu garantia já 2 anos, tá? Já pega esse bônus. Nunca fiz isso, é a primeira vez que nós estamos fazendo aqui assim. O primeiro filho de 4 anos, você vai lá, imprime o volume 1. O de 7 anos, você já pode imprimir o volume 3. Já vai para alfabetização. E pro de 8 anos também, tá? Então, o de 7 e de 8 não precisa fazer um e o 2. Se você quiser, manda ver. Ele só tem a ganhar. Mas dá para você usar a mesma assinatura com os 3 filhos. Olha que incrível, gente. Isso é maravilhoso. É um presente que eu fiz principalmente para as famílias que têm mais de um filho. Kelly Walter. Minha filha tem 9 anos. Basicamente, ela não sabe nada de inglês, mas gostaria de ter essa virada de chave, ver essa evolução dela, pois agora é a oportunidade dela. Você vai fazer o seguinte: você vai matricular ela, mostra para ela primeiro o volume 1. Como ela não sabe nada, é importante ela começar pelo volume 1. Mas as atividades do volume 1 são de pré-alfabetização. É muito fácil, é traçado. Se você vê que ela se sentiu assim, entediada, no sentido inferiorizado, porque, mãe, eu vou fazer traçado, você pode ir para o volume 3, que aí é a alfabetização, entendeu? Você vai sentir a sua filha. Então, antes de mandar imprimir, mostra para ela o volume 1, assiste as primeiras aulas, aí você pergunta para ela: vamos começar daqui, filha? Vamos. Aí você manda ver, tá bom? Eu me surpreendi, gente, que eu descobri que tem muitas crianças de 9, 10, 11 anos que nunca estudaram inglês. E eu tô te falando de crianças que estudam em colégios particulares aqui na minha cidade. Não tô falando de crianças de escola pública. Aí você vai me dizer, Fernanda, o inglês é uma matéria obrigatória, pelo menos no ensino médio, tá?
Como que essa criança passa nos testes da vida sem não saber nada? Aqui eu não estou falando de todos os benefícios que eu já falei para vocês, não. Aqui eu estou falando literalmente da parte técnica, prova, vida real. Eu tive dois alunos lá do Nordeste, Fortaleza, que tiravam notas vermelhas em inglês. Colégio particular, só nota vermelha. A mãe matriculou. Ela me deu esse depoimento, Daniela, o nome dela. Em 3 meses do curso, 3 meses, gente. Os dois filhos, Tiaguinho e o Pedro, tiraram 10, nota verde, e 10. Não foi 9, não foi 8. Teve uma aluna minha, Joana, de 9 anos, que ela, preste atenção, ela foi a única aluna do colégio inteiro, do primeiro ano ou do quarto ano, não lembro agora. E tem esse depoimento, inclusive, na página de venda. Lê lá, ela mesma me escrevendo, a Joana. Se eu não me engano, é primeiro ou é quarto ano. Ela foi a única que tirou 10 em inglês. Eu te garanto. É muito para além dos benefícios, tudo que eu falei, também a nível de testes de escola que a criança tem que passar. Alguém mais tem mais alguma dúvida? Alguém mais gostaria de falar? Você pode ligar seu microfone se você desejar, ou você pode escrever aqui no chat. No meu chat não tem mais ninguém perguntando. Meu filho acabou de fazer 9. Seria bom que ele cursasse até os 12 anos ou se devorar o material não seria suficiente? Repete de novo para mim que não chegou para mim essa. Meu filho acabou de fazer 9 anos. Chegou agora. Seria bom que ele cursasse até os 12 anos ou se devorar o material em um ano seria suficiente? Olha, um ano seria bom. Agora, 2 anos é o ideal, porque, como eu te disse, presta atenção. Qual o nível de inglês que você quer que ele tenha? Ai, Fernando, eu quero o básico, que ele só passe assim, ralando. Aí é um ano. Mas se você quer todos os benefícios que eu falei, se você quer que ele, inclusive, tenha, né, possibilidades de ascensão em carreira, em missão, enfim, vários outros benefícios para a vida inteira, aí até 12 anos, até mais. Eu deixaria estudar o quanto que ele quisesse. Entende? Quanto mais, melhor para ele. Aqui, eu, Melissa, de verdade, garantiria os 2 anos. Porque aí você já fecha o nono ano, 9 anos e 10 anos da vida dele. E ali, ele consegue, nesses 2 anos, se ele for fiel ali, aí até o volume 6 tranquilamente. E ó, quando eu faço atualizações de mais material didático, todos os meus alunos, mesmo que esteja, sei lá, um mês para vencer a assinatura, recebe a atualização, tá? Você não vai só ficar com 6. Daqui 2 anos, se tiver lá 10, você vai ter acesso a todas as atualizações. Parcelado só no cartão? Pedro, eu vou pedir para minha equipe. Ah lá, ela já respondeu. Também no boleto. Tenho interesse. Ok, a minha equipe já te mandou aqui o link do boleto parcelado. Jéssica, depois de um ano, é possível renovar? Sim, é possível. Inclusive, vai ter uma turma agora em março que fizeram a matrícula deles também em março do ano passado, tá vencendo, já estão até fazendo contato para poder renovarem, né? Gente, de verdade, sem falsa humildade, eu sou muito aberta às críticas e os pais que fazem críticas sabem disso, eu aplico as melhorias que eles me falam, mas o índice de satisfação e de satisfação com o produto é alto. Assim, eu fico muito feliz, porque é um produto que eu usei. Eu comprei o material dos meus filhos nos Estados Unidos em dólar, caríssimo. E aí eu peguei isso como uma referência, fui aplicando e fui vendo o que que funcionava, o que que não funcionava, o que que era legal, o que que não era legal e transformei no meu método, meu filho bilíngue. Entende? Então é algo que eu aplico na minha casa. Eu testo primeiro com eles e depois eu vejo se funcionou ou se não funcionou. Karina Lobato. A minha filha tem 13 anos. Pode fazer esse curso? Pode. Por que que eu coloquei até 12 anos, tá?
Porque hoje nós temos adolescentes com 13, 14, 15 anos que eles têm um bloqueio porque o material é infantil. Então, para não ter esse tipo de dor de cabeça, quando os pais que estão normalmente nesses eventos comigo são pais mais conscientes da educação. E já é uma filtragem, entende? Por isso que eu faço no Zoom, não faço mais aberto no Instagram para qualquer pessoa. E eu tenho alunos tem um modo que se chama MFB School. E nesse modelo, mas tem poucas vagas também, tem que ver com a minha equipe de suporte. Tem aula também semanal ao vivo. É uma outra experiência, uma experiência premium. E eu tenho alunos de 14, 15 anos, tá? A minha turma é de quarta-feira, às 12 horas, tem alunos de 10, tem alunos de 12, tem alunos de 14 e tem uma aluna de 15. É o mesmo valor? Jéssica me perguntou. Jéssica, é o mesmo valor o quê? Depois de um ano? Olha, eu vou te contar a verdade, tá? O que eu faço? Por exemplo, o valor vai aumentando, porque nós vamos tendo mais materiais e mais videoaulas e o suporte. Só que quem renova, a gente tende a dar desconto maior. Porque eu vou sempre fazer de tudo para que o meu aluno continue ficando comigo, para que ele consiga se manter comigo. Então não se preocupe, porque nós vamos te garantir um desconto que seja maior do que as outras pessoas que vão estar começando o processo. É sempre assim que eu faço. Regiane, boa noite. Vamos iniciar as aulas em inglês, mas no caso também de outras línguas, no caso latim. Tem o mesmo efeito de ajuda e incentivo à criança? Olha, o meu filho, ele estuda latim também, tá? Ele estuda por conta própria, ele quis estudar francês e latim. Então, ele é um estudante de português, porque ele está aprendendo ainda português, de inglês, latim e francês. O que que eu posso te dizer? O latim é uma língua superior que vai ensinar a origem e ela é mais técnica, né? Ela é mais memorização. Então, ele tem muitos benefícios, muitos. Mas não é uma língua que vai dar um retorno para ele a nível social, entende? A nível assim, profissional, técnico, provas, trabalho, profissão. Não vai. Vai ajudar em elevar, sim, a parte intelectual, o domínio da linguagem, tudo isso, sim. O inglês, ele faz as duas coisas, porque é a língua universal. É ou não é verdade? Quantos adultos perdem oportunidades de ascensão no trabalho porque não sabem inglês? Quantos adultos perdem até mesmo propostas de trabalho porque quando chega na parte do inglês não sabem, tá? No valor, o boleto aumenta? Não sei te responder, mas a minha equipe vai te responder, tá? Tá aqui para Giovana. Alguém mais tem alguma pergunta? Ah, sim, agradeço o esclarecimento. Ótimo trabalho. Obrigada, querida. Muito obrigada. Podem fazer perguntas, gente. Tô aqui para isso. Ó, o parcelamento do cartão e boleto é o mesmo. Ah, que bom. Aí, ó. Existe sim juros da processadora de pagamento, tá? Mas é o mesmo. Aí tem as taxas de juros. Por isso que à vista sempre tem um descontão ainda maior. Vamos lá. Vou deixar aqui uns 2 minutos, se alguém quiser digitar mais alguma pergunta. Onde que eu vejo aqui? Cadê as pessoas? Ah, ninguém tá com a câmera ligada. Vocês não querem ligar a câmera ou eu que desligou tudo? Foi? Ah, liga os microfones. Al- Eles têm que ligar? Ninguém quer falar comigo, não? Essa turma aqui tá mais ponderada.
Bom, se vocês não têm mais perguntas, não tem por que nós permanecermos aqui, né? Não, não tem ninguém mais, né? Vou contar até três. Um, dois, três. Garanta 50% de desconto. Não perca essa oportunidade, tá? Você não vai se arrepender. Eu te digo de todo o coração, com toda a segurança. Quem me conhece sabe, quem não me conhece, é só você pesquisar quem é Fernanda Zapparoli e você vai perceber que eu sou uma pessoa de confiança e muito honesta naquilo que é meu trabalho. E é um trabalho, assim, espetacular, que graças a Deus tem trazido muitos bons resultados, tá bom? Agradeço a sua participação até aqui. Uma excelente noite e até o meu filho bilíngue. E eu quero terminar com uma frase. A criança bilíngue, ela não compete, ela lidera. E o seu filho nasceu para ser um líder do bem. Até o MFB.